Fala pessoal, bom dia. Bom, hoje vamos bater um papo bem rápido aqui. Quero falar com vocês sobre duas faltas do exame prático que têm se mostrado muito corriqueira. Eu gostaria de expor alguma coisa em relação a elas, né, com relação ao meu ponto de vista, tá? Deixando claro mais uma vez que essa é a minha interpretação, é a minha opinião. No entanto, outras pessoas podem ter opiniões diferentes, desde que tenham aí um certo fundamento. A gente pode até debater sobre isso, tá? Lembrando que também eu sou examinador de trânsito, então tenho também propriedade aí para falar com relação a isso, além da próprio conhecimento mais aprofundado, né? Falando juridicamente. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu vou fazer uma analogia dessas normas, tá? Então vamos rapidamente, sem delongas, eu só vou pedir para que vocês dêem uma força, curta meu vídeo, né? Compartilhe, marque aí nos comentários ó, o que vocês quiserem para a gente interagir, mande para os amigos e é isso aí. Bom, pessoal, veja bem, eu tenho notado que alguns examinadores têm atribuído duas faltas médias para o candidato na categoria A, que são do mesmo grupo, tá? Não que isso seja proibido, mas veja bem. Quais são essas faltas? Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, né? sem motivo justificado, e engrenar as marchas incorretamente. Pois bem, cada falta dessa é média, né? Se atribui 2 pontos, automaticamente, ao atribuir essas duas faltas ao candidato, ele já está reprovado, tá? Então, eu vou dar um exemplo prático, tá bom? O candidato fez todo o percurso com a motocicleta. Na última parada ali, ele vai sair e sai em segunda marcha. A moto, por óbvio, não tem a força necessária ou ele não dá uma aceleração necessária e o motor interrompe o funcionamento ali. O examinador vai e coloca utilizar marcha incorretamente, interromper o funcionamento do motor e reprova o candidato ali no final. Tá bom? Então veja bem, no direito existe um princípio chamado de princípio da consunção, tá? Do crime progressivo. É aquele princípio onde o fim, né, absorve o meio. Vou dar um exemplo para os senhores. O criminoso começa a bater na pessoa, em outra pessoa ali, no indivíduo, e aquele indivíduo vem a óbito. Qual foi o crime fim? Né? O homicídio. Mas qual foi o crime meio? A lesão corporal, porque ele começou batendo no indivíduo. E aí, posteriormente, progressivamente, aquele ato levou ao óbito daquela pessoa. Por qual crime esse cidadão vai responder? Por homicídio. Tá? Ele não vai responder por lesão corporal. Por quê? Porque a lesão corporal foi o meio que levou aquele fim. Tá? Trazendo isso para o nosso exame prático, né? Nesse caso especificamente, qual foi o fim? O veículo morrer, né? O funcionamento do motor ser interrompido. E o que levou a isso? O meio. É prevista essa conduta do meio? É prevista. Colocar a marcha inadequadamente. Então ele colocou a segunda, saiu, o veículo morreu. O examinador, do meu entendimento, no meu ponto de vista, por essa analogia, ele deve atribuir a falta de interromper o funcionamento do motor sem justa causa. 2 pontos. E não reprovar o candidato e colocar o que levou a esse motor ter desligado, que foi a utilização incorreta da marcha. Porque a utilização incorreta da marcha foi simplesmente o meio que levou aquele fim, que foi o motor morrer. Ah, Alex, mas sempre vai ter um meio. Sempre vai ter um meio, mas quando esse meio está previsto em norma, como é o caso, tá, de colocar a marcha errada ali, de engrenar as marchas incorretamente, ele está previsto, inclusive na mesmo grau da infração. Óbvio que o legislador não queria que se acumulasse a penalidade, mas sim que utilizasse elas individualmente.
Então eu vou dar um exemplo onde o meio não está previsto, tá? O camarada vai sair com a moto na largada. E ali, por inaptidão, por falta de habilidade dele, a moto interrompe o funcionamento do motor. Porque ele solta a embreagem um pouco mais rápido, por exemplo. Tem uma punição soltar a embreagem rápido? Não, porque é uma inaptidão. Então esse meio, que foi soltar a embreagem rápido, não existe nenhum tipo de progressão. Então é interromper o funcionamento do motor sem justa causa. É uma falta. Ele já está em movimento, está lá fazendo movimento com a moto, vai efetuar uma parada. Não tem habilidade necessária para fazer essa parada. Freia bruscamente ou coisa desse tipo. O motor interrompe o funcionamento. Opa, interrompeu o funcionamento do motor. É isso que o legislador quer. Alex, e utilizar a marcha indevidamente? Tá, vamos colocar a mesma situação? Ele parou na última parada, colocou a moto em segunda marcha, ou seja, está inadequada a marcha. Só que ele acelera de forma que ele consiga colocar o veículo em movimento em segunda marcha, sem interromper o motor. Tá vendo a diferença? Essa falta é utilizar a marcha indevidamente. É isso que o legislador quis. Porque ele saiu em segunda, não pode sair em segunda. Outro exemplo, ele está fazendo o percurso, sai lá em primeira, o veículo começa a pedir marcha, né, como a gente fala, o veículo começa ali a gritar, né? Põe a segunda, põe a segunda. E o cara não põe em segunda. Tá? O candidato não põe em segunda. Continua o percurso em primeira. Utilizar as marchas indevidamente. Quer outro exemplo? Sai lá em primeira, o veículo começa a gritar, ao invés de colocar a segunda, ele coloca a terceira. Ele pula a segunda marcha. Utilizar a marcha indevidamente. Pô. Agora, o fato de se atribuir duas penalidades decorrentes de uma única, de um único fim, no meu ponto de vista, é completamente irregular, tá? Então, se ele engrenou a segunda e o veículo morreu, a última falta, ou seja, a falta do veículo ter interrompido o funcionamento, absorve a primeira, tá? Se o veículo tivesse continuado andando, ele aplicava a primeira, porque daí ele utilizou a marcha incorretamente. Agora, se o motor interrompeu, ele aplica a interrupção do funcionamento do motor. Esse é o meu entendimento, tá bom? E é um entendimento baseado em estudo, tá? Até eu estou utilizando uma analogia aí do Código Penal, mas de toda forma, coloca a cabecinha para pensar e veja se não está punindo duplamente o candidato por uma falta que realmente não era a intenção do legislador, eu tenho certeza disso. Eu dei os exemplos, né, que caberia a cada conduta e poderia dar outros, tá? Mas eu creio que tenha ficado bem claro. O vídeo já está ficando extenso. Agradeço a atenção de vocês. Foi mais não vou dizer desabafo, mas uma dica, uma reflexão, tá? Uma reflexão sobre essas duas faltas progressivas do meu ponto de vista. Tá joia? Então, não se atribua duas faltas ao candidato nesse sentido. Por favor, peço a você, examinador, que reflita quando estiver examinando e aplique as faltas de acordo com, claro, sua interpretação, mas interprete de forma consciente, tá? Consciente. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.